você sabe definir qual é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção, ela é uma reação imediata. O sentimento, ele é construído após esse primeiro contato, que é o emotivo. Então, por exemplo, a pessoa leva um susto, então ela tem um primeiro contato. Então, a emoção dela foi o susto. O sentimento é o que vem depois. Se de repente fica nervoso, se de repente fica irritado ou algo nesse sentido. Então, a emoção, ela sempre vem em primeiro lugar e o sentimento, é uma camada de construção de emoções, né? Então, quando a pessoa tem medo, para ela caracterizar o medo, tem que ter viu uma aranha? Vai despertar o medo. E esse medo pode despertar o pânico. Então, a primeira reação é a da emoção, consequente do sentimento. Para que você possa ter uma ideia. O que é uma emoção e como que ela se transforma em um sentimento? A ansiedade. A pessoa, ela de natureza, ela já é ansiosa. Então, ela tem ansiedade. E essa ansiedade vai desencadear sentimentos como tristeza, angústia, às vezes ali um pânico. O medo, a pessoa tem medo e vai desencadear alguns transtornos, como por exemplo o pânico. Então o medo é uma emoção e o pânico seria um sentimento. Encantamento, quando você se encanta com alguém, quando você olha para uma pessoa, você acha a pessoa bonita ou algo bonito, a construção bonita, quando você se encanta, é uma emoção. Aí, depois disso pode vir a admiração. Quando você encanta, você tende a observar, você tende a olhar mais. Então, você está construindo camadas de emoções e a admiração é um sentimento. Inveja. A inveja, ela vem como emoção e ela pode te causar o quê? Um desconforto emocional. Você pode não ficar satisfeito com o que você vê, você pode não ficar satisfeito com o que você não tem, ou algo nesse sentido. Então, gera um desconforto. A simpatia é aquele primeiro contato. Você conhece alguém, nossa, você simpatizou porque viu que a pessoa estava sorridente, mas você não sabe nada sobre a pessoa, você não sabe nada sobre o lugar que você vai estudar, sobre a igreja que você vai, sobre a cidade que você vai visitar. Você cria ali um primeiro contato, que é a simpatia. E essa simpatia vai criando camadas de emoções, gerando um conforto emocional. Então, para a gente aprender um pouquinho sobre emoções e sentimentos, que isso é algo que às vezes as pessoas confundem. E isso traz à tona o nosso autoconhecimento. Como que nós estamos lidando com as nossas emoções? Se eu sou ansiosa, e se está desencadeando para uma tristeza, para um medo, eu preciso cuidar dessa emoção. Se eu tenho medo, eu preciso cuidar desse medo para ele não aumentar. Para não aumentar o tipo de transtorno. Se eu me encanto com alguma coisa, então eu preciso cuidar para que aquilo seja bem admirado, né? Para que aquilo seja bem guardado, seja bem positivo. Se tem inveja, então procurar entender o porquê da inveja, para não virar um desconforto emocional. E porque é uma palavra tão feia, né? Inveja e simpatia, quando a gente tem. Estou colocando aqui os exemplos que eu apresentei. E no caso da simpatia, você vai construir uma camada de emoções até gerar um conforto emocional. Então, se você simpatizou com algo, com algum lugar ou com alguém, então procure entender por que você se identificou. Então, é uma identificação. Se você se identificou com tal lugar, com tal pessoa, então vocês têm uma linguagem. E essa linguagem, ela desencadeia para um conforto emocional. E então, vamos cuidar dessas emoções? Vamos tratar esses sentimentos? Vamos cuidar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar uma caixinha de perguntas para que vocês possam perguntar e comentar também. Não dá para escrever muito, vocês podem enviar no direct, eu sempre respondo os directs. Então vocês podem enviar no direct um momento, né, alguma situação que você passou, algum momento que você viveu, que você achou bom, que você achou ruim, e que de repente você pode estar um pouco perdido sem saber qual é o próximo passo. E vamos interagir.